Bom, pessoal, boa tarde. Um grande prazer estar com todos vocês aqui, né? Depois de um longo período, né? Sem que nós fizéssemos algum evento, embora virtual. Confesso para vocês que o meu desejo é fazer esses eventos presencialmente, né? Estou doido por causa dessa vacina, tanto pela imunização, quanto pela falta que eu sinto de todos vocês, de estar presente, de estar ao vivo com todos vocês aí. Algumas pessoas aí que eu já vi, meu amigo Fernando, o Fabiano, a doutora Elisa, o pessoal de Miguelópolis, o pessoal de Jabuticabal, o pessoal aqui de Morro Agudo, o João Paulo, a João Fernandes. Nós estamos com aproximadamente 30 pessoas. Muito obrigado pela honra, muito obrigado por disponibilizar um tempo de vocês para falar de um assunto tão importante. Como o Francisco disse, nós vamos fazer a apresentação em duas partes, na verdade, 3 partes. A primeira delas, eu vou fazer uma breve síntese dos aspectos jurídicos do acúmulo de benefícios de aposentadorias e pensões, que está previsto lá no artigo 24 da Emenda Constitucional 103. Depois disso, o Francisco vai fazer uma demonstração no software nosso aqui da Forinfo de como isso já está disponível para todos vocês, tanto na versão do Projetec, quanto na versão do ForPrev. E muitos de vocês vão ter uma surpresa, imagino eu, que em relação ao novo sistema, ao sistema do ForPrev, que a maioria de vocês acredito que não conheça. O Francisco vai detalhar um pouco isso depois, mas a gente vai disponibilizar isso também. Vocês vão ver as inovações que esse novo software, desenvolvido aqui pela Forinfo, vai trazer para todos vocês, nossos clientes, e para aqueles que não são, daqui a pouco serão, tenho certeza disso. Então, muito obrigado. Eu vou começar a fazer, então, a minha apresentação. A minha apresentação é jurídica, dos aspectos da Forinfo, tá certo? Pessoal de Itaboraí, estou vendo aí que estão todos reunidos, muito obrigado pela presença, pela honra do Rio de Janeiro. Eu não os conheço pessoalmente, né? Tenho muita vontade de ir por esses lados aí do Rio, quem sabe fazer algum curso presencial. Nós não fizemos ainda nenhum no Rio, né? Fizemos aqui em São Paulo, fizemos em Minas, mas ainda não tivemos o prazer de ir até o Rio. Quem sabe nós façamos algum evento por aí. Muito obrigado. Estão em peso, Itaboraí, 5 pessoas lá na sala. Eu estou vendo o pessoal do Paraná também entrando, o pessoal de Apucarana entrando. Muito obrigado pela honra que vocês todos me dão aqui. Nós vamos começar, então, a falar sobre os aspectos jurídicos do acúmulo. Isso. Então, o nosso tema... Vocês todos estão vendo, né, pessoal? Está tudo ok, né? O compartilhamento. Sim, ok. Ok. Tá. Então, nós vamos começar, então, com esse tema que eu já falei. É um tema novo, né, que foi previsto no artigo 24 da Emenda Constitucional 103. Né? Acúmulo de aposentadorias e pensões, confesso para vocês que é um dos temas mais espinhosos da emenda. Se tem algum tema que não é espinhoso, né, mas esse é particularmente espinhoso, e eu acredito que seja por causa da novidade, do impacto que ele trouxe, e um impacto imediato, não é verdade? Muitos aspectos da reforma não são auto-aplicáveis para todos os regimes próprios, mas a questão do acúmulo é um desses que são auto-aplicáveis, tá certo? Então, ele está vigorando desde a entrada em vigor da Emenda Constitucional 103, ou seja, desde 13 de novembro de 2019, para todos nós. Todos os regimes próprios, municipais, os estaduais, para os servidores da União e também para o regime geral. Bom, o acúmulo de aposentadorias. Houve uma discussão e sempre há um questionamento se quando há acúmulo de aposentadorias, tanto no regime próprio, portanto, de cargos ou funções acumuláveis, ou
mesmo com o regime geral, se há aplicação do artigo 24 da Emenda Constitucional 103. Então, a resposta é negativa. Continua permitido o acúmulo de aposentadorias, com as regras, então, vigentes, com as regras que são onde são permitidos os acúmulos de aposentadorias, e não há, em relação às aposentadorias, nenhuma redução. As aposentadorias continuam sendo percebidas, mesmo na hipótese de acúmulo, tanto do regime geral quanto do regime próprio, elas continuam sendo acumuláveis e sem nenhum desconto. O acúmulo de pensão por morte. Quando houver acúmulo de pensão por morte com duas pensões ou acúmulo de aposentadoria com pensão por morte, aí sim nós temos aplicabilidade imediata desde 13 de novembro de 2019, inclusive nos municípios, para todos os acúmulos que ocorrerem após a promulgação da reforma. Portanto, os óbitos que ocorreram após 13 de novembro de 2019, todos eles estão sujeitos a este acúmulo. Há um parênteses aqui, que esta live, esse tema, eu voltei a tratar desse tema, já tinha tratado dele anteriormente, nós temos um momento da nossa exposição nos cursos presenciais, que nós lidamos com isso mais especificamente, e o que me chamou a atenção foi um dado do IBGE, em razão, por causa da pandemia, do grande aumento do número de óbitos que ocorreram de 2020 para 2021 no primeiro trimestre. O IBGE soltou esse dado. Esta semana ainda, eu vi a divulgação de um dado da Associação Nacional de Cartórios, da ANOREG, se não me engano, que também confirma esses dados, né? Ora, se houve um aumento do número de pensões, de óbitos, consequentemente, haverá um número significativo de aumento desses acúmulos. Portanto, eu imagino que a demanda pela concessão de pensões nos institutos tenha crescido, e, por causa disso, a necessidade de se verificar se há esse acúmulo ou não e se há aplicabilidade dessas reduções. Daí, então, a minha motivação é para fazer essa live, porque eu imagino que essa demanda seja grande. Essa demanda também nós percebemos que cresceu aqui no suporte da Forinf. Daí, então, essa necessidade de nós tocarmos nesse assunto, tá certo? Bom, esse quadro demonstra sinteticamente quando há a necessidade quando há possibilidade do acúmulo e quando ele será aplicável. Então, ele será aplicável quando houver a pensão de um regime com a pensão de um outro regime. Quando houver a pensão de um lado, a aposentadoria do regime geral ou a aposentadoria do regime próprio, ou então, quando se tratar da inatividade decorrente dos militares, do falecimento de um militar. Portanto, se aplica também aos militares, as pensões decorrentes dos militares, quando houver acúmulo. Ou então, quando houver pensão de um militar com a aposentadoria do regime geral ou do regime próprio. Então, sinteticamente, esse é o quadro das possibilidades do acúmulo, que é um resumo daquelas hipóteses previstas lá no artigo 24 da Emenda Constitucional 103. Exceção: é permitido apenas o acúmulo de duas pensões no mesmo regime, se decorrentes de cargos acumuláveis. Portanto, no mesmo regime, se decorrentes de cargos acumuláveis, tá? Essa previsão está no caput do artigo 24, lá da Emenda Constitucional 103. Bom, o exemplo, então, um exemplo prático, é um pensionista que desde 2018, portanto, antes da emenda, e em 21 de novembro de 2019, depois da emenda, adquire o direito à aposentadoria. Aplica-se o desconto cumulativo nessa hipótese? Sim, se aplica. Essa possibilidade, ou esta determinação, está no parágrafo 4º do artigo 19.
As restrições previstas nesse artigo não serão aplicadas se o direito aos benefícios, e, portanto, aqui não se trata da data do requerimento, mas o direito ao benefício. Portanto, se nós tivermos um benefício cuja implementação do direito se deu antes da emenda constitucional 103, não se aplicaria o acúmulo, certo? Portanto, entendo eu que se o direito foi adquirido antes da emenda, essa hipótese da acumulação, e mais do que isso, as restrições ou aquele cálculo que nós vamos ver na sequência, não se aplicaria. Portanto, não serão aplicadas se o direito aos benefícios houver sido cumprido antes da data de entrada em vigor da emenda constitucional. Direito a um dos benefícios ocorrer após a emenda constitucional. Aplica-se a regra do acúmulo. Bom, então aqui nós temos a data de 13 de novembro de 2019, que é a data da emenda. Nós temos uma pensão que foi concedida antes e uma aposentadoria cujo direito foi adquirido depois. Se aplica? Se aplica. Nós temos aqui, ao contrário, invertendo essas posições. A aposentadoria cujo direito foi adquirido antes da emenda constitucional e a pensão, o direito à pensão ocorreu após a data da emenda constitucional. Quando ocorre o direito à pensão? O direito à pensão ocorre na data do óbito. Portanto, em relação a todos os óbitos ocorridos a partir de 13 de novembro de 2019, em que o pensionista também for beneficiário de uma pensão, haverá essa hipótese do acúmulo. Ou então, quando ambos os benefícios, tanto aposentadorias quanto pensões, ocorrerem, o direito a esses benefícios ocorrerem após 13 de novembro de 2019. O direito aos benefícios ocorrer antes da emenda constitucional. Nessa hipótese não se aplica. Percebam que neste quadro, o direito aos benefícios, portanto, o óbito e o direito à pensão ocorreu antes de 13 de novembro de 2019. Aqui também, a aposentadoria aconteceu uma data antes e a pensão também em uma data antes, até 12 de novembro de 2019. Imagino, pessoal, que se houver nos regimes próprios de vocês algum benefício concedido em decorrência de óbito a partir de 13 de novembro de 2019 e que não tenha sido verificado essa hipótese da redução de um desses dois benefícios, ou mesmo não tiver sido juntado nesses processos algum documento do beneficiário fazendo a negativa do não acúmulo ou afirmação de que ele não acumula, isso também deve ser juntado nesses processos de concessão de aposentadorias ou de pensões, para a segurança de todos nós, né? Para a segurança de vocês quando da concessão desses benefícios. Bom, as regras do acúmulo, o cálculo do acúmulo, então, verificado o acúmulo, nós vamos verificar como será realizado o cálculo para a redução de um desses benefícios. Nós todos sabemos que o beneficiário tem direito a escolher o benefício mais vantajoso para ele, tá? Em geral, o benefício de maior valor é o mais vantajoso. Pode não ser esse? Pode. Em decorrência do quê? Em decorrência da forma de reajuste, por exemplo, né? Dependendo da situação fática e dependendo da situação do cargo, pode não ser mais vantajoso determinado benefício. Escolhido isso, aquele menos vantajoso, para a regra geral, nós vamos utilizar aqui aquele de menor valor, nós vamos aplicar esta tabela, né? Até um salário mínimo há direito de 60%, na parcela que exceder a um salário mínimo até 2 salários mínimos, ou seja, até R$ 2.200 é 60%, na parcela de R$ 2.201
a 3 salários mínimos, 3.300, é 40%, e assim sucessivamente. Portanto, o cálculo é sobre a faixa que exceder. Não se aplica diretamente, tá? O Francisco vai demonstrar isso depois para vocês. As regras de acúmulo também se aplicam aos filhos, aos pais, aos irmãos, enteados? Não, não se aplicam. A regra de acúmulo se aplica apenas ao cônjuge ou companheiro. Portanto, é uma aplicação restrita. Em relação ao cônjuge, quando houver filhos, aplica-se a parcela que o cônjuge receber. Não é sobre o valor total da pensão. É sobre o valor que o cônjuge tiver direito. Portanto, falecido um servidor e ele deixa um cônjuge e um filho, a parcela do acúmulo será aplicada sobre a parcela que o cônjuge tiver direito. Portanto, sobre os 50% que aquele cônjuge beneficiado com a pensão terá direito. O valor até um salário mínimo será integral? Sim, será integral. Houve uma alteração no Senado Federal, quando ainda da tramitação da Emenda Constitucional 103, que garantiu a integralidade se o benefício for de até um salário mínimo. O projeto, como saiu da Câmara, não havia saído dessa maneira, e o Senado modificou, e essa modificação do Senado foi mais benéfica para os beneficiários de aposentadorias e pensões quanto a acúmulo, certo? Esta é a redação já prevista na Emenda Constitucional 103. Nós vamos fazer um exemplo prático aqui, o Francisco vai demonstrar depois alguns outros exemplos, mas nós vamos fazer um exemplo prático. Uma aposentadoria de R$4.000, o valor da pensão de R$3.500 e, portanto, o valor total do acúmulo de R$7.500. Apenas eu gostaria de fazer uma ressalva aqui, pessoal, que, como eu já disse, este valor aqui é o direito à pensão que o cônjuge tem. Para aqueles municípios que já implantaram a reforma da Previdência, ou seja, que o cálculo da pensão é 50% do valor da aposentadoria. Imaginemos que esse servidor falecido já estivesse aposentado, já fosse inativo. Foi calculado 50% e deixou só o cônjuge, mais 10%. Que este valor da pensão de 3.500 aqui já seja após o cálculo de 60%. Então, percebam, ele já sofreu uma redução anterior. Vai sofrer uma nova redução em decorrência do acúmulo? Sim, vai sofrer uma nova redução em decorrência do acúmulo, como nós vamos demonstrar. Então, eu digo que são peneiras. A primeira peneira é passar pelo cálculo do valor do benefício. A segunda é, havendo acúmulo, qual será essa redução e como ele vai impactar, tá certo? Essa questão desses cálculos é que acabam resultando em um valor de um benefício bem reduzido, tá? Bom, então, com o valor do salário mínimo atual, né, a pessoa vai manter os R$4.000 decorrentes da sua aposentadoria e nós vamos aplicar o acúmulo sobre os R$3.500 que estão previstos, que é o direito à pensão que essa pessoa tem direito. Então, até R$1.100, um salário mínimo, permanece os R$1.100, na faixa entre 1.000 e 2.200, 1.099, eu aplico 60% sobre 1.099, R$659. Na segunda faixa, na terceira faixa, eu aplico 40% sobre 1.099, mais R$439. E na quarta faixa, por causa do valor, né, de R$3.500, o restante eu aplico, ou seja, a diferença entre 3.300 até 3.500, os R$190,99, eu aplico os 20%, mais R$39,99. Eu somo todos esses valores, o valor da pensão, que inicialmente era de R$3.500,
em decorrência do acúmulo, passa a ser a R$ 2.239. Percebam que este cálculo aqui é um cálculo progressivo, da mesma maneira que é o cálculo das alíquotas progressivas previstas também lá na Emenda Constitucional 103, que é bom se dizer que não se recomenda, no caso das alíquotas, que se aplique aos municípios por uma série de razões que a gente pode ver em outra ocasião. Tá? Neste caso, então, o valor original era de 4 mil da aposentadoria, o valor acumulado ele permanece porque é o valor de maior, no benefício de maior valor, a pensão era de R$ 3.500, já realizados aqueles cálculos, e o valor acumulado passa a ser de R$ 2.239. O total de benefícios, que anteriormente era de R$ 7.500, passou a R$ 6.239,97, portanto, uma redução de 16,81%. Uma redução significativa, sem considerar que este valor da pensão que nós utilizamos como parâmetro já pode ter sido reduzido dependendo da regra de concessão da pensão aplicável aí no seu município. Aplica-se a mesma regra de acúmulo do artigo 24 quando houver acúmulo de aposentadorias e pensões de cargos acumuláveis? Sim, pessoal, eu não encontro exceções, eu não verifiquei exceções nisso. Há muita discussão sobre isso, há acúmulos de até 4 benefícios, nós concretamente já vimos isso de um município que é nosso cliente aqui, e eu não vejo exceções nisso. Há uma expectativa muito grande pela regulamentação da Secretaria de Previdência destas questões. A Secretaria tem ficado silente em relação a essas questões dos acúmulos. Já saiu esta semana uma minuta de uma regulamentação de todos os benefícios para o âmbito da União e também aplicáveis, ao menos em parte, para aqueles municípios que fizeram a reforma da Previdência. É um documento extremamente longo, eu digo que esse documento vai ser a minha Bíblia, ele tem 128 páginas, de uma letra minúscula, de uma letra de Bíblia mesmo, e não há nenhuma menção ou nenhuma interpretação que, a meu ver, numa leitura inicial, nos indica que poderia haver essa exceção neste caso, que é o mais complexo que a gente pode enfrentar. A revisão da acumulação é garantida a qualquer tempo a pedido do interessado. A possibilidade de alteração das regras de acumulação de acordo com a Lei Geral de Previdência. Então, nós temos 2 possibilidades. A primeira é do interessado que pode requerer na medida em que esse acúmulo for modificado, a sua situação fática for modificada. E também, pessoal, esta regra de acúmulo, este regramento, poderá ser objeto de nova alteração legislativa no âmbito do regime geral de previdência. Vem a pergunta se no seu regime próprio você pode fazer um regramento específico do acúmulo. Não pode. Esse regramento do acúmulo, ele vale para todos os regimes próprios, inclusive para o regime geral. Ele se aplica indistintamente. Nós temos analisado aqui as regras, ou os projetos de lei, ou as leis, ou mesmo elaborado projetos de lei de reforma da Previdência, e quando nós elaboramos os projetos aqui, nós temos feito alguns, a minha orientação é que não se faça a previsão na lei local deste regramento, que quando muito se faça a menção a esse artigo 24, por 2 razões. Primeiro, porque se essa legislação do acúmulo for alterada a nível federal, você vai ter que ajustar a sua regra, você vai ter que ajustar a sua lei. E segundo, eventualmente, numa tramitação na sua Câmara Municipal, pode correr o risco de que algum vereador tente fazer alguma emenda a essa disposição.
tente alterar, já que está na sua lei, teoricamente ele teria competência para fazer essa alteração. E não há competência municipal em relação a isso. Então, eu acho que prever isso na sua legislação municipal é um pouco temerário. Tenho clientes aqui que optaram por fazer e mantiveram o mesmo regramento, o mesmo ordenamento da Constituição Federal, da emenda constitucional, perdão. Mas faço essa ressalva, ou pelo menos que vocês fiquem atentos a essas possibilidades de alteração, que, a meu ver, não é possível fazer isso a nível municipal. Bom, fica uma questão, pessoal, uma vez que nós não temos um regime de acumulação, ou nós não temos um regime integrado dos dados dos regimes próprios com o regime geral, aonde que nós podemos verificar, nós podemos consultar, além das declarações dos nossos beneficiários, aonde nós podemos consultar. No artigo 12 da Emenda Constitucional 103, já é essa menção desse sistema integrado de dados, né, que é o famoso CIPREV, embora no artigo 12 aí não há essa nomenclatura, mas nós sabemos que é o CIPREV. Esse sistema ainda não está disponível, ou ainda esta funcionalidade, até onde eu sei, também não está disponível. Uma outra forma é o contato com as agências do INSS, e aí nós dependeríamos de uma consulta dos técnicos do INSS para disponibilizar ou verificar se há esse acúmulo. No caso do Estado de São Paulo, há um sistema, o Siscal Web do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que está disponível nesse endereço logo abaixo aí, que também é possível fazer esta consulta. E também, a nível geral, no SIG-RPPS, nos sistemas de informações gerenciais, ou no CNIS-RPPS, também é possível que seja consultado essas possibilidades do acúmulo, certo? Bom, acho que é de relevância também nós pensarmos em algumas providências administrativas, algumas providências práticas que os regimes próprios, a meu ver, têm que adotar quando houver, em todas as concessões, pessoal, em todas, frisem isso. Sempre que houver a concessão de uma aposentadoria, sempre que houver a concessão de uma pensão, independente ou não de ter acúmulo, há necessidade de ser atestado isso no processo. Tanto afirmando que há o acúmulo, e se houver essa afirmativa, há que se fazer o cálculo, quanto pela negativa. Mesmo na negativa, entendo eu que deve haver. Em todos os benefícios concedidos ou com direito adquirido a partir de 13 de novembro de 2019. Tá? Há necessidade, portanto, de uma declaração negativa ou positiva da existência de um acúmulo desses benefícios. Se positiva, a declaração também dá opção pelo benefício de maior valor. Se a opção for pelo benefício de maior valor no seu regime próprio, qual que é a sua obrigação? Você tem que informar o instituidor do outro benefício, ou o outro regime próprio, ou o INSS, o regime geral, que as reduções deverão ser realizadas naquele outro regime. É preciso, portanto, fazer uma comunicação formal, o princípio do formalismo na administração pública, né? Para o outro regime, da necessidade de aplicar as regras do acúmulo. Se a opção pelo benefício de maior valor for em outro regime próprio, você é quem deverá fazer as reduções, como o Francisco vai explicar daqui a pouco, e informar o outro órgão instituidor daquilo que ocorreu. É preciso, como eu já disse, acompanhar qual será o detalhamento desses procedimentos, que deverá ser realizado pela Secretaria de Previdência do Ministério da Economia. Já disse para vocês que já recebi a minuta dessa nova regulamentação e não vejo grandes novidades em relação ao que nós dissemos até agora. E também acompanhar a disponibilização do sistema integrado previsto no artigo 12 da Emenda Constitucional 103. Tá?
Bom, da minha parte, da parte positiva, eu tinha meia hora que o Francisco me concedeu aí, era isso que eu tinha para compartilhar para vocês. Gostaria que vocês contassem conosco para os nossos clientes, através do nosso suporte aqui da Forinfo, que darão as instruções necessárias tanto para esse procedimento quanto para outros. Também, a partir da emenda constitucional, nós tivemos uma revolução, eu acho que eu posso dizer isso, se não puder dizer, o Francisco me corrige, aqui na Forinfo. A Forinfo era uma empresa que locava, disponibilizava, fazia cessão de uso de software. A partir da emenda constitucional, nós também nos aventuramos, estamos fazendo aí, para minha satisfação, a satisfação acredito que seja de todos nós da empresa, prestando outros serviços, né? Que a realização de cursos presenciais ou online sobre a reforma da Previdência, sobre os impactos da reforma da Previdência nos municípios. Nós também estamos fazendo a revisão da legislação para a implantação da reforma da Previdência no município. Já elaboramos para alguns dos nossos clientes os tira-dúvidas para aqueles municípios que já fizeram a reforma da Previdência, aonde nós temos a oportunidade de detalhar numa linguagem simples, acessível, de fácil entendimento, com perguntas e respostas sobre tudo aquilo que envolve, sobre todos os aspectos da reforma da Previdência naquele município e com o fundamento, neste tira-dúvidas, da sua legislação, daquilo que está previsto na sua legislação. Nós já tivemos a oportunidade de trabalhar especificamente em 2 municípios. Eu sou suspeito em dizer, mas eu acho que o trabalho ficou muito bom, ficou muito claro, né? E se alguém de vocês tiver interesse, é só nos procurar a Gisele especificamente, que a gente pode orientar em como fazer isso, tá certo? É só. Pessoal, obrigada pela participação de todos. Doutor Mário, nós temos algumas questões que eu anotei aqui, antes da apresentação do Francisco, para que o pessoal fez. Eu posso estar colocando as questões aqui para que você responda? Acredito que sim, podemos fazer isso. Então, vamos lá. Uma das questões foi do Marcos, do SS Prev. Ele está perguntando se até um salário mínimo é 100%. Sim, até um salário mínimo integral. Você permanece com 100%. Eu entendo que há que se fazer o cálculo, como o Francisco vai demonstrar, nós temos que fazer o cálculo, mas é 100%. O cálculo vai resultar num valor da integralidade. O senhor Rodrigo Ártico de Lima está perguntando se existe acúmulo de benefícios, mesmo quando o beneficiário possui benefícios previdenciários em órgãos distintos de previdenciários. Sim, entendo que sim. Entendo que se houver aposentadoria e pensão, mesmo em órgão distinto, em regimes distintos, eu acho que melhor dizendo, haveria este acúmulo. E tem muita gente querendo saber se este material será enviado por e-mail, que o pessoal está bem interessado no material. Sim, nós vamos disponibilizar esse material. Tanto este material da minha fala, aqui, como vocês viram, quanto também um modelo que nós temos aqui na Forinfo, e isso por sugestão do nosso amigo Fabiano Boara, que é lá de Vargem Grande, que eu agradeço a sugestão, nós também vamos disponibilizar esse modelo da negativa do acúmulo, certo? Ou da afirmativa dele. Nós vamos disponibilizar esses 2 modelos e informamos vocês como nós vamos disponibilizar, mas estará disponível sim. Tem muita gente aqui lhe dando os parabéns, que foi ótima a live, ótima iniciativa dos sócios da Forinfo. Muita gente, a Fanny dizendo que deu até saudades da Previdência. Saudade de você, minha querida. Tem o IPMS de Jales,
perguntando se estas regras de acúmulo são autoaplicáveis, mesmo sem uma legislação municipal. Na verdade, não é uma legislação municipal, é uma legislação federal de observância obrigatória desde 13 de novembro de 2019, né? É de observância obrigatória e por isso a minha restrição em colocar isso, em prever isso na reforma da Previdência, na legislação municipal. Eu prefiro, acho que é menos arriscado, diríamos assim, nós deixarmos apenas a previsão lá no 24 da emenda constitucional. A Sueva Mesquita está perguntando como fica a situação do professor que acumula dos cargos no mesmo órgão. Se houver acúmulo apenas de aposentadoria, não há nenhuma redução. Se houver acúmulo de uma pensão com 2 aposentadorias, entendo que sim. Entendo que há, quando houver, imagino, esse é o grande dilema, né? Imagino que você tem uma pessoa, um professor que seja aposentado com acúmulo de cargos. Duas aposentadorias. O cônjuge desse professor falece depois da emenda. Entendo eu que a interpretação mais segura é que se faça o acúmulo sobre 2 outros benefícios. Esse cônjuge sobrevivente permanece com aquele de maior valor e o acúmulo se faz no cálculo sobre os 2 outros benefícios. É uma situação difícil, uma situação nova, que há uma implicação grande na redução. Então, você começa a receber mais um benefício e reduz 2 outros, né? Me parece que soa até como injusto, mas eu não acho que nós tenhamos, no artigo 24 da emenda constitucional, outra interpretação mais segura para os regimes próprios. Eu desconheço alguma decisão judicial em contrário a essa interpretação. Eu não tenho, na verdade, nenhuma decisão judicial em contrário a essa interpretação. Mas é uma questão complexa, uma questão difícil. Eu mesmo já fiz essa pergunta para os técnicos do Ministério e não tive uma resposta diferente dessa que eu estou manifestando para vocês. Bom, doutor Mário e Francisco, todos estão parabenizando aqui a Elisa, a Fanny, falando que a Forinfo tem sempre atitudes e apresentações maravilhosas, saindo sempre à frente. Muito obrigado, muito obrigado. Tem a Karine Curtinha, também está parabenizando e fazendo uma pergunta. Um servidor aposentado no INSS, com salário mínimo, e depois aposenta no RPPS, como fica a acumulação? Nesse caso, não há a redução. Ele pode acumular, né, desde que lista essas 2 concessões de aposentadoria, ele pode acumular sem nenhum problema, sem nenhuma redução, inclusive. Não há nenhuma redução. A questão é que quando há, nas hipóteses do artigo 24, a permissão do acúmulo, isso é uma questão. Há a permissão. Havendo a permissão, haverá também uma redução. Mas quando isso ocorrer com aposentadorias e pensões, aí haverá um acúmulo. Ou então, acúmulo de pensão no mesmo regime. Bom, já que não tem mais pergunta, agora vocês vão gostar mais ainda da apresentação que o Francisco vai fazer do nosso sistema, com tudo isso que o doutor Mário acabou de expor, o sistema realmente funcionando. Com você, Francisco, a palavra e a apresentação. Boa tarde, pessoal. Espero que vocês já estejam vendo a minha tela, tá tudo certo aí? Sim, Francisco, tudo certo. Então vamos lá, pessoal. Eu vou começar a apresentação pelo nosso sistema novo,
para que todos tenham a oportunidade de conhecer nosso novo sistema, o ForPrev, tá? Nós modernizamos o lendário Projetec, tá? Onde nós tínhamos folha de pagamento, nós atualizamos a linguagem dele, é uma linguagem mais moderna, ela roda em plataforma web, tá? Nós temos toda a linha que nós tínhamos no outro, previdenciário, folha de pagamento, protocolo, o tão extinto perícia, mas tem alguns que usam ainda, ele está aqui, arrecadação, investimento. E nós temos agora também, pessoal, uma novidade que está por vir, que é o Comprev. Nós estamos preparando um módulo especial para vocês aí. Eu só quero dar uma palhinha para vocês aqui. É excelente esse módulo. Nós vamos estar também disponibilizando mais esse serviço aqui na Forinfo. Breve, vocês vão estar recebendo isso aí. Pessoal, então vamos falar do acúmulo. É muito fácil de fazer no sistema, tá? Como sempre, nós preocupamos com isso, a facilidade de estar usando, tá? Então, nós vamos aqui na opção acúmulo de benefício. Eu já fiz alguns aqui de amostra para vocês, deixei pronto aqui, ele dá o resultado para vocês, mas vamos fazer um. Eu acho interessante nós fazermos um agora para vocês verem. Vou escolher um servidor aqui. Pessoal, lembrando que a Forinfo está adequada à Lei de Proteção de Dados. Então, vocês vão ver, essas informações estão todas ocultas, CPF são inválidos, tá? Nós estamos preocupados e adequados com a Lei de Proteção de Dados, tá? Vamos colocar a data de hoje aqui, que já traz para mim todas as informações de salário mínimo, o teto do RGPS, que é o teto do salário do INSS, o teto municipal e o teto do procurador, tá? Vou trazer as informações desse servidor, que ele já é um aposentado aqui no nosso sistema, tá? Ele é um aposentado aqui neste RPPS e vou então lançar as informações dele. Vamos supor que esse servidor ganha R$ 4.500 de aposentadoria, certo? E agora nós vamos lançar um novo salário para ele, que foi uma pensão. Essa pensão está sendo originada da onde? Outro RPPS ou do INSS, tá? Se ela é um salário de procurador ou de outros. Vamos imaginar aqui, pessoal, vamos fazer um teste, que ela ganha R$ 4.000 no INSS, tá? Maria da Silva, órgão, vamos colocar o INSS, o CPF, vamos colocar um aqui, eu já baixei um CPF de demonstração, um número qualquer aqui. Pronto, pessoal, aqui eu lancei o acúmulo. Lançado os valores do acúmulo, nós vamos fazer o cálculo. O que o sistema está fazendo aqui agora, pessoal? Ele analisou o maior benefício, que é esse que é o mais vantajoso para ele, tá? E aplicou o acúmulo do INSS, no caso aqui, tá? Então, ele aplica as faixas e te dá o total. Então, de R$ 4.000 que ele recebe, ele vai receber R$ 2.339,99, tá? Então, aqui vocês têm a noção do tanto que reduz o acúmulo, tá? Eu posso salvar esse benefício, tá? E podemos imprimir ele em PDF, Excel, em diversas possibilidades de impressão. E aqui você pode imprimir para compor o seu processo de aposentadoria, tá? Onde vai estar, inclusive isso aqui, até para mostrar para os órgãos, para você oficializar, no caso aqui seria o INSS, do acúmulo, tá? Então seria dessa forma a ser feita. Fica tudo registrado, você pode tanto imprimir a qualquer momento, como fazer edições disso aqui, tá? Certo? Sempre só localizar. Pessoal, esse aqui é no módulo ForPrev, tá? Mas
eu não poderia deixar de apresentar também o nosso lendário Projetec, tá? Vamos aqui no módulo, no Projetec, pessoal, ele está dentro do módulo financeiro, cálculo de proventos, acúmulo de benefício, tá? Fran, Oi. não estamos visualizando a sua tela. Espera aí, então, Projetec. Espera aí, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. Tem muita gente nova na live, Fran, inclusive tem um pessoal aqui de Rondônia, Mamoré, Rondônia, Nova Mamoré, Rondônia. Só para o pessoal que está bem novo aqui na live, saber que nós mudamos, né? Que entrou o pessoal novo aqui, o sistema está sendo reaprimorado, né? Do Projetec para o ForPrev. Então, para vocês entenderem melhor, é o seguinte: a empresa nasceu com o sistema Projetec, só que tudo foi modernizado. E nós também chegamos e criamos uma nova linguagem. Ela é mais moderna, mais fácil de utilizar, até para nós darmos manutenção com as solicitações de vocês, ela ficou mais fácil, então ela ficou bem mais dinâmica. Então nós modernizamos. Para os atuais clientes, um dos critérios que nós estamos usando, um principal critério, para que, quando que eu vou ter o meu ForPrev? Todos vão ter o ForPrev. O Projetec vai chegar uma hora que ele vai deixar de existir. Todos os nossos clientes vão ter o ForPrev. Qual que é o nosso critério hoje? O nosso critério hoje está sendo a reforma da Previdência, tá? Então, aqueles clientes que estão adequando a reforma da Previdência, nós estamos dando prioridade para eles e já mudando por ForPrev, tá? Aqui é mais fácil para reescrever as novas regras, então nós estamos fazendo isso. E conforme os clientes vão ligando e tendo a necessidade da alteração, nós estamos mudando, tá? É só entrar em contato conosco. Gi, está aparecendo agora a tela? Sim. Tá. Então vamos lá, pessoal. Voltando aqui no lendário Projetec, tá? A função de acúmulo de benefícios está dentro de financeiro, cálculo de proventos, acúmulo de benefício, tá? Aqui, pessoal, eu estava reparando aqui agora mesmo, tem um aqui que tem 3 salários. Eles são 2 aposentadorias e uma pensão. Supondo no exemplo que o Mário falou, vamos acreditar que isso aqui era um professor que faleceu. Tá, olha o que aconteceu com o acúmulo dele. Ele ganhava 5 mil numa aposentadoria, 3.500 na outra aposentadoria e 2 mil na pensão. Tá? Olha o que aconteceu com o salário dele. Ele manteve o maior salário, um caiu para 262, o outro caiu para 1.618. Isso seria, pra vocês terem uma noção do impacto do acúmulo de benefício, mas temos que cumprir as regras, né? Tá, pessoal? E aqui também no Projetec, pessoal, está muito fácil fazer. Seleciono o servidor, escolho a data de aposentadoria, vamos buscar ele no sistema, ele já me traz a situação dele, nesse caso aqui, ele é um aposentado, ele já me trouxe a situação. Então, agora vamos... Esse aqui eu vou fazer ao contrário, pessoal. Ele vai ganhar 2 mil no Instituto de Previdência, tá? E sua nova pensão no INSS, tá? Ela vai ser de R$ 3.500. Então, aqui nós vamos aplicar ao contrário. No caso aqui, o redutor seria no seu instituto, tá? Vamos lá informar o nome. O órgão INSS e o número de benefício. Gravado, pessoal? Vamos calcular, então, para que o sistema faça o acúmulo para vocês. Aqui, no caso, ele já escolheu o de maior salário, sendo o mais vantajoso no INSS, sobrando para você, então, no seu próprio instituto, aplicar o acúmulo, que seria de R$ 2.000, cairia para 1.640. Tá, pessoal? No próprio também Projetec, nós podemos estar gravando essa informação, tá? E podemos estar imprimindo isso a qualquer momento também para você compor o seu processo
de aposentadoria. Certo, pessoal? Pessoal, acho que era isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês. Alguma dúvida? Querem aproveitar o momento? Perguntas? Gi, é com você. Pessoal, obrigada pela participação. Não temos nenhum questionamento aqui, só se o pessoal tiver questionamento, fazer agora. Até agora não temos nenhum questionamento. Ótimo, ótimo. Agradecemos a todos a participação. Nós da Forinfo nos empenhamos para sair sempre na frente e estar atendendo vocês da melhor forma possível. Obrigada ao doutor Mário por estar sempre disponível com a gente nessa parte de estar sempre à frente na tecnologia e das soluções para nossos clientes e para estar buscando novos clientes, para estar atendendo sempre melhor, que é esse o objetivo da Forinfo, atender sempre melhor com soluções que o cliente esteja satisfeito. Uma das maiores preocupações dos sócios é que os clientes estejam satisfeitos. Eu sou do setor de vendas, comercial e marketing, né? Sou a Gisele, conhecida como Gi por todos, podem me chamar por Gi. Vou estar disponibilizando meu WhatsApp para que vocês entrem em contato. Em nosso site também, www.forinfo.com.br, tem meu WhatsApp. Podem entrar em contato com a empresa também, que estamos à disposição de vocês. Precisar falar com o Mário, pessoal, entre em contato com a empresa, nós damos um jeito de localizar ele por vocês em contato, tá? E vamos também disponibilizar os contatos todos aí depois, tá? A Forinfo também está lançando o aplicativo Minha Previdência. Depois, se alguém se interessar e tiver, podem estar encaminhando mensagem que eu estarei mostrando, e a gente marca uma apresentação para vocês estarem vendo, inclusive com prova de vida, que é uma grande novidade aí, que também a Forinfo já sai na frente. E a todos nós... Parece que o Ivanger fez uma pergunta aí para o Mário. Mário, a questão da pensão já está valendo para o meu IPREM, mesmo não aprovando a reforma? O Ivanger fez a pergunta, Mário. Sim, está valendo sim. Para todos os regimes próprios, para todos aqueles, Ivanger, aqueles benefícios que ocorreram o direito ao benefício ocorreu a partir de 13 de novembro de 2019. Portanto, vale para todos os regimes próprios, independente de terem feito a reforma da Previdência ou não. Eu gostaria de aproveitar, eu também estou vendo o pessoal perguntando aqui se esse material vai estar disponível para vocês. Vai estar disponível sim, nós vamos comunicar para vocês, provavelmente na nossa página, e também nós temos um canal no YouTube da Forinfo, tá? Nós já temos outros vídeos lá. Essa semana saiu um vídeo meu sobre este assunto, falando um pouco sobre isso. Também gostaria de convidá-los que na próxima quinta-feira, no mesmo horário, às 14 horas, nós faremos uma outra live. Desta vez sobre a conversão de tempo especial para tempo comum. É também um tema novo, tá? Que também nós já temos disponibilizado no Progetec e no Forprev a forma de fazer essa conversão. Então, já está disponível para os nossos clientes, para os nossos não clientes mais ainda. Então, nós estamos à disposição disso e eu conto com vocês. Estou extremamente satisfeito de encontrá-los desta maneira, né, virtualmente. Confesso que o meu grande desejo é encontrá-los pessoalmente. Já estou cansado de ficar dentro de casa fazendo live, trabalhando isolado, né? Acho que como todos nós estamos, mas acho que em breve nós teremos novidades por aí, se Deus quiser, e vamos contar com todos vocês. Me parece, hoje, se tem mais alguma pergunta rodando por aí, parece que o Ari... Ori, obrigado pela presença aqui, tá? O Ari está dizendo que parece que algumas outras pessoas levantaram a mão aí. Tem mais alguma pergunta, não? A Karine.
Karine Curtinha, você quer falar alguma coisa, Karine? Pode liberar o microfone. Não sei, acho que não. Não, ela está dizendo que não. Ah, tá, legal. João Paulo, não? Não, acho que é isso aí mesmo. Sim. Oi, João Paulo. Boa tarde. Tarde, João. Eu só queria confirmar uma coisa. Quando se trata de aposentadoria com aposentadoria, tranquilo, né? Mesmo que elas são no mesmo regime ou em regimes distintos. O detalhe importante aí, então, seria quando entra uma pensão no meio. Exatamente. Essa é a questão principal? Exatamente isso. Quando entra a pensão. Aposentadoria com aposentadoria, não há nenhuma redução. O projeto original da reforma da Previdência enviado para o Congresso previa também essa redução, João. Mas Entendi. Isso não foi aprovado. Acho que isso caiu na tramitação na Câmara ainda, na Câmara dos Deputados. Então, quando houver acúmulo de aposentadoria e aposentadoria, não há redução. Então, veja só que coisa interessante. No meio da live, eu acabei atendendo uma pessoa aqui, que ela recebe uma pensão da prefeitura, acho que começou agora em janeiro de 2020, tá? Ela não recebia nenhum benefício. Agora, em maio de 2020, ela passou a receber, salvo erro, uma aposentadoria de um salário mínimo na Previdência Social. Acabei de falar para ela me trazer a documentação. E ainda vai ter uma terceira agora aposentadoria, um terceiro benefício, que ela vai se aposentar pelo SPPrev, porque ela é funcionária do governo paulista. Aí, tá entendendo a situação, a dificuldade, né? Como é que vai ser? Eu falei, você tem que me trazer esse do INSS, a gente vai verificar. Agora, quando entrar esse terceiro, aí que eu vi na explicação aí do Francisco, provavelmente poderá haver redução se aquele benefício lá do SPPrev for mais interessante para ela. Sim. Ou Sim. não? Como é que, claro, Poderá, futura, mas... Poderá sim. Esses casos, João, a gente está percebendo um aumento muito grande, né? Um aumento grande, tanto, infelizmente, né, pelas 530 e tantas mil mortes que ocorreram, e a grande maioria delas deve ter gerado pensões, né? Quanto também pela perspectiva de reforma da Previdência nos municípios, mesmo que a gente repetindo a exaustão, que aqueles que implementaram o direito não serão prejudicados de nenhuma forma, mesmo assim, o servidor ainda quer se aposentar por medo de ser prejudicado, né? É uma grande preocupação essa. Tem muita gente fazendo besteira, se aposentando antes da hora, perdendo direitos, mas é essa a realidade que está acontecendo, tá? Correto. Muito obrigado, doutor Mário. Obrigado, Francisco, e aos demais aí da Forinfo. Obrigado, João, pela participação. Tem mais alguma pergunta aí, Gi? Ok, obrigado. Era só mesmo. Tem sim, Mário. A Adriana Pimenta está perguntando como ela pode comunicar o INSS quando da concessão de uma aposentadoria no RPPS para servidor que recebe pensão por morte no RGPS. Olha, eu acho que nesse momento, eu acho que deve ser comunicado diretamente à agência. Fazer uma comunicação à agência da sua localidade, um ofício comunicando nos termos do artigo 24, comunicando. Eu não sei, desconheço algum outro canal que possa ser utilizado, que tem, por exemplo, do meu INSS. Não vejo como que você notificaria lá pelo meu INSS. Eu acho que é a velha e boa forma de comunicar via ofício mesmo. Doutor Mário. A Sueva Mesquita, como faz para entrar em contato comigo, para tirar alguma dúvida sobre a reforma da Previdência? O meu celular, tá? Vou comunicar a vocês, então. Se alguém quiser anotar o meu celular, depois me manda um WhatsApp se identificando. Disponibiliza o celular aí, Mário. Como? Disponibiliza ele aí na mensagem aí. Tá. Francisco. Oi. João Paulo. É o seguinte, eu creio que todo o pessoal aí também deve fazer a mesma coisa. Eu solicito que no momento que eu estou montando, autuando o processo, eu tiro aquela declaração que ele é beneficiário ou não do regime geral. Sim. Se ele é beneficiário,
e ele optou como mais vantajoso o benefício do RPPS, eu encaminho um ofício para a gerência executiva aqui do INSS e falo para que eles, se for o caso, aplicar, no caso aqui, a limitação de que trata o 24/10/63. É o que eu estou em feito. Perfeito, né? É isso aí mesmo. Ô, João Paulo, obrigada aí pela dica, viu? Obrigada. Oi, Adriana, tudo bem? Valeu. Beleza, obrigada. Aí, pessoal, ó, o telefone da Gisele, do Vendas, do Mário, está todos aí no chat. Anotem, fiquem à vontade de entrar em contato, qualquer dúvida. Nós, da Forinfo e o Dr. Mário, estamos sempre à disposição. Mário, você está com o microfone desligado, Mário. Deixar italiano, o microfone desligado para italiano é uma morte, né? Pessoal, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo prestígio. Na próxima semana, então, no mesmo bate-horário, estaremos aqui sobre a conversão de tempo especial para tempo comum, e também é uma novidade que também já está disponível aí no Projetec e no Forprev, tá certo? Grande abraço, até a próxima. Beijo. Um abraço, pessoal, a todos. Até semana que vem.